Sindolele, sindolala, eu sou professora Aline, uma história eu vou contar. E hoje eu vou contar uma história para vocês que vocês vão gostar muito de relembrar e de reviver. Essa história se chama João e Maria, recontado por Ruth Rocha e ilustrado por Adilson Faria. Era uma vez um leandor pobrezinho que tinha 2 filhos, Joãozinho e Maria. Quando ele não encontrava trabalho, a família até passava fome. Numa dessas vezes, Joãozinho escutou seus pais conversando. Eles tinham resolvido em levar as crianças para o fundo da floresta e deixá-los lá abandonados, porque eles não queriam ver os seus filhos morrendo de fome. Joãozinho, que era muito esperto, encheu seus bolsos de pedrinhas brancas. E então, no dia seguinte, os pais de Joãozinho e Maria convidaram eles para ir ao trabalho. Joãozinho foi andando um pouco atrás e atirando pedrinhas no chão. Por onde ele passava, Joãozinho deixava um rastro de pedras. Sua mãe então reparou e perguntou ao Joãozinho: "Por que você está olhando tanto para trás?" E Joãozinho respondeu: "Eu estou olhando o meu gatinho, que está se despedindo de mim." Quando eles estavam bem fundo na floresta, os pais de Joãozinho fizeram uma fogueira, deram um pedaço de pãozinho para cada um e mandaram as crianças esperarem por ele e foram embora. Os meninos estavam muito cansados e então adormeceram junto com a fogueira. Quando acordaram, já estava noite. Maria então começou a chorar de medo. Meu Deus, nós não vamos saber voltar para casa. Mas Joãozinho acalmou a sua irmã até que a lua aparecesse no céu. E então as pedrinhas brancas que ele tinha jogado no chão, no caminho, começaram a brilhar. E seguindo essas pedrinhas, Joãozinho e Maria conseguiram chegar até a sua casa. Seus pais se alegraram, porque no fundo estavam arrependidos por ter deixado as crianças no mato. Passou-se algum tempo e a situação ficou ainda pior. Já não tinha mais nada para comer e o inverno, minha gente, tinha chegado. E então, mais uma vez, os pais combinaram de deixar as crianças no fundo da floresta. E mais uma vez, Joãozinho ouviu a conversa. Quis então sair para fora para pegar pedrinhas. Mas então a porta estava trancada. E de madrugada, os pais chamaram as crianças, deram a cada um pedaço de pão e levaram as crianças para o fundo da floresta. E então Joãozinho foi jogando migalhas de pão pelo caminho. E sua mãe perguntou: "Por que você está olhando para trás?" E Joãozinho respondeu: "Estou olhando minha pombinha, que está se despedindo de mim." Tudo se passou como da última vez. Só que quando a lua surgiu e iluminou o caminho, Joãozinho percebeu que as migalhas de pão tinham desaparecido. Os passarinhos tinham comido tudo. Mas Maria começou a chorar. E Joãozinho disse: "Maninha, minha maninha, devagar, devagarinho, vamos achar o nosso caminho." E então os meninos andaram e foram entrando cada vez mais na floresta. E então Joãozinho viu um pássaro branco pousado numa árvore. Ele parecia estar esperando os irmãos, pois começou a cantar assim que os viu. E o seu canto era muito bonito,
Quando parou de cantar, abriu as asas e começou a voar. E os dois seguiram até em uma clareira. Lá havia uma casinha muito linda, a mais linda que vocês possam imaginar. As duas crianças então chegaram mais perto e viram que a casinha era toda feita de bolo, com o telhado de chocolate e as janelas de biscoito. Os enfeites eram feitos de brigadeiros e de balas. As crianças estavam com muita fome. E então começaram a tirar pedaços do telhados e das paredes e começaram a comer com muita alegria. E então eles ouviram uma voz vindo de dentro da casa. Brigadeiro, bolo e balinha? Quem é que está comendo a minha casinha? As crianças ficaram então um pouco espantadas, mas elas responderam: Ninguém está comendo, é o vento que está batendo. E então continuaram a comer. Mas a dona da casa, que era uma bruxa malvada, estava vendo os dois comerem muito bem. Na verdade, ela tinha construído aquela casa de doces para atrair crianças que passavam por perto. E que ela queria mesmo era comer as crianças. E então ela apareceu. E antes que os meninos se assustassem, ela disse em uma voz macia e muito falsa: Minhas queridas crianças estão perdidas, talvez. Mas não tenha medo nenhum, eu vou cuidar de vocês. E fez as crianças entrarem. Deu a eles bastante doces e preparou 2 caminhas para eles dormirem. Mas pela manhã, a velha tirou o Joãozinho da cama e, sem nenhuma pena, trancou o menino dentro de uma gaiola. E então acordou Maria e mandou ela buscar água para cozinhar o seu irmão. E enquanto isso, a velha disse: Quero que ele coma tudo, frango, gemada, polenta. Quando ficar bem parricutinho, vou comer com pimenta. Todos os dias, a Maria tinha que cozinhar para o Joãozinho uma porção de comida, porque a velha queria que o Joãozinho engordasse e ficasse um leitãozinho. Ela mesma, coitadinha, passava fome. A bruxa não estava nem se incomodando. Coitada da Maria. Todos os dias, a velha chegava perto da gaiola e pedia para o Joãozinho mostrar o seu dedinho. A velha, ela não enxergava direito. E então ela pegava o dedo do menino para saber se Joãozinho estava tão gordinho o bastante. Mas Joãozinho, tão espertinho, tinha encontrado um osso de frango dentro de sua gaiola e ele sempre dava o ossinho para a velha apalpar. A velha ficava admirada de ver que o menino não tinha engordado nada. E então, um dia, ela resolveu que iria comer o Joãozinho, leitãozinho ou magrinho. E então mandou Maria buscar bastante água para encher o caldeirão. A bruxa acendeu um fogo bem forte. A bruxa ordenou que a Maria entrasse dentro do forno para que veja se o forno estava bem quente. Maria então viu logo que se ela entrasse dentro do forno, a bruxa iria prender ela lá dentro também. Maria então se fez de boba e disse para a bruxa: Eu não sei entrar no forno. A senhora poderia mostrar para mim? E quando a bruxa colocou o primeiro pé para dentro,
Maria empurrou a bruxa com toda a força para dentro do forno. Fechou a porta bem depressa e trancou a bruxa dentro do forno. E então Maria correu para salvar o Joãozinho. E quando Maria soltou o Joãozinho, eles se abraçaram, pularam, se abraçaram de muita felicidade que eles estavam. E então Joãozinho e Maria começaram a vasculhar a casa da bruxa e encontraram um pote cheio de moedas de ouro. Dentro do pote também havia joias, pedras muito preciosas. E então as crianças encheram os bolsos e uma sacola com aquelas coisas muito preciosas. E então Joãozinho e Maria resolveram ir embora. Eles foram caminhando, caminhando, guiados pelo voo das aves. E então começaram a reconhecer o caminho de volta para casa. E então Joãozinho e Maria encontrou a sua casa e foram muito bem recebidos pelos seus pais, que estavam super arrependidos do que tinha feito com Joãozinho e Maria. E com as riquezas que Joãozinho e Maria trouxeram da casa da bruxa, a família nunca mais passou por nenhuma dificuldade e foram todos muito felizes para sempre. Fim.